E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o terceiro episódio de Sasaki to Miyano, mas antes eu quero pedir desculpa pela baixa frequência de vídeos que a gente tem tido. Eu torci meu pé na rua, então eu tenho que passar mais tempo deitado com o pé pra cima ultimamente do que eu posso ficar no computador e dói e tipo, é um incômodo. E além de outras coisas que tem tomado um certo tempo, né, eu preciso meio que remanejar toda a minha organização pra lidar com esse problema também agora, mas eu prometo que logo as coisas voltam ao normal. Agora vamos falar sobre o terceiro episódio, que tá muito fofo, cheio de coisas maravilhosas. O episódio começa com o Sasaki e o Miyano se esbarrando na escola, e o Sasaki convida o Miyano pra tomar um chocolate quente. Os dois sentam juntos atrás da escola e ficam lá conversando, né? Nesse momento, o Miyano percebe que o Sasaki se incomoda com o calor da bebida, né? E ele comenta que viu na televisão que pessoas com a língua sensível ao que é quente, elas parecem não saber usar muito bem a língua. Tipo, uma informação completamente aleatória e até meio estranha, mas ele acaba comentando nessa situação, né? E claro, a cabecinha de Fudanshi dele já pensa que se esse fosse um BL, com certeza alguém se ofereceria ao tipo de história onde ele teria a língua sensível e ele precisaria ser ensinado a beijar. Os dois se divertem com isso e o Sasaki, ainda para importunar um pouquinho Miyano, pergunta se ele não gostaria de testar se ele é bom ou ruim com a língua. Isso deixa o Miyano super nervoso, porque tipo, ele fala, ele quer ver as coisas e tudo mais, mas ele se sente muito preocupado, desconfortável quando ele pensa em coisas BLs acontecendo com ele. Isso deixa ele super nervoso na hora e eles acabam mudando de assunto, falando sobre mais mangás que o Miyano vai emprestar pro Sasaki. E o Sasaki fica até surpreso, porque pra ele já tinha pegado tudo emprestado, porque ele já pegou muito mangá emprestado do Miyano, e o Miyano diz que nem tem tantos assim, mas mesmo assim ele aparece com uma obra com 10 volumes para emprestar pro rapaz, que ele queria que ele lesse pelo menos os primeiros, assim. E o Sasaki promete tentar ler, mesmo que ele esteja meio envolvido e preocupado com as provas, né? O ano letivo tá chegando ao final, então ele tá meio preocupado com as provas, mas ele vai ler sim. Então quando os dois se separam, a gente acompanha os sentimentos de cada um mais uma vez. O Sasaki todo nervoso e ansioso porque ele viu mais uma vez aquele Miyano tímido, sem jeito, quando o Sasaki fez a brincadeira, e como ele queria poder tocar o rapaz de novo, como aquilo deixa ele ainda mais ansioso em relação ao Miyano. E o Miyano sozinho na sala, ele fica pensando no que aconteceu e tipo, como ele não estava preparado para aquele acontecimento de um BL acontecendo com ele. Ele ignora tudo em volta dele porque ele tá muito nervoso pensando sobre isso, e ele começa inclusive a pensar sobre como Sasaki se sente em relação a ele, e ele lembra de outras passagens, quando Sasaki disse que é normal querer saber mais sobre as coisas sobre a pessoa de quem tu gosta, quando Sasaki perguntou se ele não queria namorar com ele. São todos acontecimentos clássicos de um BL que o Miyano tá se vendo envolvido nisso, e ele começa a se questionar muito sobre, inclusive, como ele se sente em relação ao Sasaki. Na hora de ir embora, o Miyano percebe que esqueceu de entregar ao Sasaki o segundo volume da série que ele disse pro rapaz ler, né? E ele queria que ele lesse pelo menos os primeiros volumes, porque é a partir daqui que a série fica legal. Então, enquanto o Kuresawa diz que vai esperar ele na entrada, ele vai até a sala do segundo ano para tentar falar com o Sasaki, e chegando lá, antes de entrar, ele percebe que o Sasaki tá tendo uma conversa calorosa com outro rapaz, né? Uma espécie de discussão onde um deles critica arduamente o fato do Sasaki estar lendo BL. A crítica clássica, os preconceitos clássicos sobre ser uma história sobre dois homens, sobre não seria normal homens lerem sobre isso, é clássico. Mas o Sasaki, ele responde de maneira bem direta e despreocupada, tipo, qual é o problema de gostar de BL? Qual é o preconceito com BL? O Miyano tá escutando tudo do lado de fora e ele sai correndo nesse momento. Ele acaba perdendo, inclusive, a parte em que o rapaz fala que a namorada dele gosta de BL e que ele acha tudo muito estranho, mas o Miyano sai correndo e ele volta a se encontrar com Kuresawa com um olhar deslumbrado. Dessa vez porque o Sasaki foi muito foda, foi muito bacana, foi incrível. Ele fala como o Sasaki é um cara da hora, né? Ao ver o Sasaki responder daquela maneira pro outro rapaz que criticava o BL, ele ficou ainda mais admirado
inspirado pelo senpai. O Kuresawa concorda com ele porque o Sasaki realmente é um cara muito legal e o Miyano volta a lembrar do dia em que ele acabou conhecendo o Sasaki, como ele foi muito legal, como ele foi um cara muito foda ao pegar e se meter na briga para ajudar outro rapaz, e desde aquele momento ele percebeu isso, ele se sente assim em relação ao senpai. Durante o almoço, o Miyano acaba ficando sozinho na sala e ele é visitado pelo Sasaki, que vem falar com ele sobre o mangá que ele tinha acabado de ler, que o Miyano tinha emprestado, mas o Miyano tá lá todo encolhido do frio e a cena mais uma vez volta a ser muito fofa. Quando o Sasaki volta a tentar chamar a atenção do Miyano, né, a conversa, a gente tem os dois polos, os dois mais uma vez interagindo com seus próprios sentimentos, onde o Miyano se vê mais uma vez ansioso quando o Sasaki se aproxima dele, lembra do momento em que o Sasaki meio que pergunta se ele quer experimentar a língua do Miyano, aquela coisa, ele lembra disso e fica nervoso, enquanto o Sasaki, ele vê uma oportunidade de se aproximar e de tocar o Miyano mais uma vez, mas ele acaba recuando porque ele não se sente seguro bastante para avançar dessa maneira. Mas isso não impede os dois de terem uma conversa calorosa sobre o mangá, onde o Miyano acaba emprestando o segundo volume do mangá que ele tinha falado antes, e o Miyano volta mais uma vez a ficar pensando sobre toda a situação, sobre tudo que aconteceu, sobre o que ele falou, né, sobre o fato dele, sobre a forma como ele age, que parece sempre uma situação de um BL, sobre a forma despreocupada como ele respondeu o rapaz que criticava as BL, mas ele ainda se sente muito inseguro em relação ao Sasaki, porque ele age dessa forma, ele fala dessa forma, mas ele nunca tinha lido um BL antes, ele não compra, ele só fica pedindo emprestado do Miyano, então o Miyano, por mais que veja essas coisas acontecendo, que parecem alguns sinais, ele fica muito inseguro sobre a relação que os dois constroem. Algum tempo se passa e a gente chega ao dia 14 de março. Pra quem não sabe, 14 de março lá no Japão é comemorado o White Day, que é um dia que acontece um mês exatamente depois do Valentine's Day, né, onde teoricamente os meninos devem agradecer, né, e retribuir os presentes que eles recebem no Valentine's Day. Existe aquela tradição das meninas presentearem os meninos e pessoas que elas gostam no Valentine's Day, e no White Day, exatamente um mês depois, teoricamente os meninos retribuem o que lhe foi dado e tudo mais, e uma tradição super comum, onde o Miyano percebe que chegou o White Day e ele pensou um pouco sobre isso. Ele vê o Kuresawa, por exemplo, levando presente pra namorada, a gente acompanha ele alguns dias antes pensando sobre isso, vendo o chocolate que ele tinha ganhando do Sasaki Senpai, porque ele acabou ganhando, mesmo que o Sasaki estivesse bastante inseguro, e ele não sabe se ele deve ou não retribuir, ele não sabe bem o que fazer, e ele acaba vendo uma passagem de um BL sobre isso, o que deixa ele ainda mais constrangido, tipo, tendo um BL como referência nesse momento. Mas quando o dia finalmente chega, ele levou sim o presente pro Sasaki Senpai. Mesmo muito inseguro, ele vai até o Sasaki Senpai, que tá numa agitação com a turma dele, comemorando com vários doces, comendo doces pra comemorar o fim das provas, mas os dois ficam sozinhos pra eles poderem conversar com calma. E nesse momento, lutando contra toda a vergonha do mundo, contra toda a insegurança e constrangimento, o Miyano vai entregar pra ele os chocolates de presente. Ele todo se explica que a situação é estranha, ele sabe, e que ele não recebeu outros chocolates só do Sasaki e do pessoal da turma dele, que a gente já sabia, que ele não tá retribuindo tudo, ele só tá retribuindo o Sasaki. Ele tenta se explicar, vai ficando super desconfortável, mas nesse momento o Sasaki perde tudo. Ele fica inclusive super sem jeito por não ter preparado nada pro Miyano também, o que necessariamente ele não precisaria, e quando a gente vê ele indo até a sala buscar algo pro Miyano, ele tá totalmente em choque, ele tá totalmente paralisado pelo que aconteceu, porque ele tá maravilhado em ver o Miyano fazendo algo assim por ele. Ele tá completamente apaixonado cada vez mais do que nunca nesse momento,
porque ele tá deslumbrado por ter recebido o presente do Miano, daquele jeito fofo e todo envergonhado do Miano. Em agradecimento, ele chega com a sacola socada de doces que eles compraram na máquina e oferece pro Miano, diz pro Miano escolher um, tipo, sem sentimentalismo, sem elegância nenhuma, mas ele meio que só quis retribuir na hora, mas ele ainda tá totalmente maravilhado com o fato do Miano ter lembrado dele, ter pensado nele no White Day. Chega o dia da cerimônia de encerramento do ano letivo, então a gente vai ver o Miano de longe vendo o Sasaki pensando que é o último ano que eles vão se encontrar na escola, porque é o último ano do Sasaki no ensino fundamental. Depois eles encontram com o Hirano. O Hirano, ele teve que pintar o cabelo, né? Porque ele descolore o cabelo pra ser loiro daquele jeito, mas ele acabou pintando pra não se incomodar durante a cerimônia de encerramento, que pra quem não entende, as escolas japonesas, elas têm diversas regras, inclusive envolvendo a tua aparência, e descolorir o cabelo ou pintar pode ser um problema, pode te dar alguma certa dor de cabeça em alguns momentos, e pra evitar ter que lidar com isso, o Hirano prefere pintar, o que dá ao Miano várias coisas maravilhosas pra ele pensar, várias fotos que ele tira do Hirano Senpai de cabelo preto, porque tá diferente, além de poder tocar o cabelo do Hirano. O Hirano fala que o cabelo tá muito ruim porque ele fica pintando e acabou estragando o cabelo, tá igual uma palha, e o Miano tem a maravilhosa oportunidade de tocar aquilo, e mais do que isso, de saber que o colega de quarto do Hirano Senpai que tocou aquele cabelo e disse que ele tava ruim. É óbvio que a imaginação de Fudanshi do Miano fica muito feliz nesse momento, ele agradece pelas fotos e também pela imaginação. O Sasaki chega depois e eles ainda estão falando sobre o cabelo, e uma das coisas mais fofas é quando o Sasaki oferece de maneira totalmente tranquila pro Miano que se ele quiser ver como ele ficaria de cabelo preto, ele pintaria também, que ele só pintou no primeiro ano, hoje ele nem se preocupa tanto, mas é muito fofo como ele oferece, assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E junto dele chega o Ogasawara. Ele é um dos colegas do Hirano e do Sasaki, e é o cara que tava discutindo sobre BL com o Sasaki no dia em que o Miano acabou escutando a conversa. Ele vai então agir de maneira super agressiva nesse momento ao saber que o Miano é o tal amigo Fudanshi do Sasaki, e ele acaba explicando o porquê disso tudo. Ele tem uma namorada que ela é Fujoshi e ele ama muito ela, mas ele fica muito desconfortável e ele não consegue lidar com a maneira como ela fica falando dele ou enxergando ele às vezes. E o pior de tudo pra ele é que ela lê um BL onde o protagonista é um uke que é passivo pra um fortão, pra um semi-fortão, né? E é um uke que vem com esse aspecto, com essa proposta de delinquente, onde o Ogasawara acaba se encaixando perfeitamente na descrição, e isso deixa ele super desconfortável, ele fica super irritado com aquilo só de pensar e só de se imaginar nesse lugar, e é por isso que ele odeia tanto BL, é por isso que ele odeia tanto Fujoshis e Fudanshis. Ele inclusive fala pro Sasaki tomar cuidado que o Miano deve estar imaginando ele nessas situações também constantemente, e o Miano acaba percebendo que não, que ele nunca imaginou o Sasaki em algo assim, o que deixa o Hirano irritado, né? Porque, tipo assim, porra, só ele, por que ele é tratado diferente? Todo mundo tu imagina em um BL e ele não. Os meninos mais velhos estavam prestes a saírem todos juntos, mas nesse momento o Sasaki convida o Miano pra ir à livraria. Ele até diz pros outros rapazes que não vai fazer diferença nenhuma se ele for ou se ele não for, e que ele tem uma série, tem algo que ele quer muito ir ver com o Miano na livraria. Juntos na livraria, a gente percebe mais uma vez sobre como eles se sentem em relação ao outro, como o Sasaki, ele dá abertura e tenta se aproximar cada vez mais do Miano, mas eles também percebem em volta deles como as coisas são propícias para que eles criassem um relacionamento, e ambos vão ficando inseguros ao pensar nessas coisas, ao verem as coisas em volta deles. Mais uma vez o Sasaki faz uma investida de tentar tocar e se aproximar do Miano, mas por pura insegurança ele volta a recuar. E depois a gente vê os dois juntos no trem indo pra casa, né? O fim do ano letivo chegou, é o último dia de aula, e o Miano acaba cochilando nos ombros do Sasaki,
que fica super nervoso com aquele momento, mas muito feliz, né, dessa proximidade que ele tem com o Miyano, e ele sussurra alguma coisa pro rapaz que acorda imediatamente. Só que também nesse momento a parada do Sasaki chegou, então ele se despede do Miyano e vai pra casa e combina deles voltarem a se ver logo no começo do ano letivo, enquanto o Miyano vai pra casa sozinho no trem pensando no que ele ouviu. Ele estranha se a relação dele e do senpai fosse apenas uma relação normal de senpai e kohai, ele não teria dito o que ele disse agora. E aí a gente descobre o que ele sussurrou nesse momento, e ele diz que gosta do Miyano nesse momento. Então o Miyano fica ali com todos esses pensamentos aflorando, e ele vai ter que cultivar isso durante todas as férias, porque ele só vai conseguir falar novamente com o Sasaki senpai no começo do ano letivo. E com as emoções do Miyano aflorando cada vez mais, esse episódio acaba, e foi maravilhoso mais uma vez. Os episódios estão lindos, a adaptação tá maravilhosa, como eu sempre falo pra vocês, eles estão fazendo um excelente trabalho na adaptação do mangá, tá um ritmo excelente, aproveitando bem as passagens, cada história, cada sketch que a gente tem no mangá tá sendo bem aproveitado aqui, então eu tô maravilhado, eu tô amando tudo. Deixa aí nos comentários o que você achou do terceiro episódio, as suas passagens favoritas, o que você tá achando, se você concorda comigo que tá tudo lindo, maravilhoso. A gente precisa muito desse mangá no Brasil, mano. Ai, por favor, eu quero muito Sasaki Miyano no Brasil. Então deixa aí nos comentários o que você tá achando. Eu tô planejando em breve trazer um vídeo sobre o mangá de Hirano to Kagiura, né, que é o spin-off do Hirano com o colega de quarto dele. Então em breve eu devo trazer um vídeo, comentar um pouco pra vocês sobre essa obra, né, que muita gente considera o casal até melhor que o Sasaki e o Miyano. Então em breve eu devo trazer um vídeo sobre isso, só deixa eu conseguir me organizar de novo. Se gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda bastante o canal. Se não, por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.